bem-vindos a todos os estudantes e professores do 7º ano. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Acompanha comigo o tema da nossa aula. A aula de número 3 tem como objeto de conhecimento a ideia de novo mundo ante o mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno e o detalhamento, transição do feudalismo para o capitalismo. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, turmas. Nesta aula nós vamos observar os eventos que levaram ao fim do mundo feudal, a transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que era o feudalismo, o modo de sistema feudal? Vamos lá. O feudalismo foi um sistema social, econômico e político que predominou na Europa durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos V e XV. Lembrando, quando a gente for falar ali em transição do feudalismo para o capitalismo, a gente está falando de um conjunto de transformações que vão ocorrer principalmente no que a gente chama de Baixa Idade Média, certo? Para a gente entender melhor, o feudalismo ele baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra ela era servil. Então esse período aí do século V ao século XV, que a gente chama de Idade Média, ele é subdividido em outros dois períodos. A gente tem a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai ali do século XI até o século XV. E é justamente esse período da Baixa Idade Média que se concentram esse conjunto de eventos que vão moldar a Europa ocidental. Mas vamos então, como a gente está falando, relembrando sobre o feudalismo, vamos entender como funcionava, como que era a dinâmica produtiva do modo de produção feudal. O feudalismo, ele estava concentrado ali, o sistema econômico era baseado no feudo. O que é o feudo, professora? Feudo são unidades agrícolas que haviam ali no sistema feudal, tá? O feudo ele era dividido em três partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, como a gente pode observar nessa imagem aqui ao lado de um feudo. O manso senhorial eram as melhores terras, onde ficavam o castelo, a propriedade do senhor feudal, que era dono de toda aquela propriedade. E quem trabalhava ali na agricultura, que tinha todo aquele trabalho pesado na produção agrícola, eram os servos ou os camponeses, que tinham a permissão de morar naquele local em troca de proteção e abrigo. Então, eles vão fornecer mão de obra servil em troca de poder morar naquela localidade. O feudo, a gente falou aqui do manso senhorial, mas também tinha o manso servil e o manso comunal. O manso servil é aquelas propriedades, as terras que ficavam onde os servos moravam, eles podiam cultivar para si, mas a maior parte dos dias de trabalho e do que era produzido no manso servil também ficava com o senhor feudal. E o manso comunal era aquele em que as terras elas eram comuns, terras de pastagem, certo? Então a gente já relembrou como é que funciona o feudo, agora vamos entender como é que era a estrutura da sociedade feudal. E isso é muito importante para a gente entender, porque as dinâmicas sociais que se estabelecem nesse período, elas contrastam bastante com as que vão se estabelecer na era moderna, com o advento de uma nova camada social que a gente vai ver já já. Então, eu trouxe aqui para vocês a pirâmide social da Idade Média, do feudalismo. A gente tem aqui no topo da pirâmide o rei, que seria ali o senhor feudal, né, o dono ali das terras. Lembrando que esse rei, ele não detinha poder absoluto, ele governava ali na sua propriedade, no seu feudo, certo? Então ele vai reinar naquele pequeno reduto que era seu. A sociedade feudal era uma sociedade politicamente desfragmentada, não havia uma união nacional, um único rei controlando tudo.
Então, cada senhor feudal, cada rei governava ali no seu pedacinho, no seu feudo, certo? Então, a gente vai ter uma sociedade bastante estratificada, uma sociedade estamental. O que isso significa? Significa que era uma sociedade que estava dividida em estamentos, em estratos sociais. E a possibilidade de mobilidade social, ela era quase nula, era quase impossível você mudar de estrato social. Então, ela estava dividida da seguinte forma. A gente tem ali o rei, que nesse momento ele não detém assim autoridade absoluta, mas no topo da pirâmide a gente coloca o clero, certo? O clero eram os membros da igreja, papa, padres, monges, esse pessoal que trabalhava ali diretamente com a igreja. Abaixo deles nós vamos ter a nobreza, que eram os detentores de terra, que detinham vários privilégios, eram os donos dos feudos. E abaixo nós vamos ver os camponeses, os servos que trabalhavam tanto para a nobreza quanto para o clero. Então, era uma sociedade rigidamente hierarquizada. Se você nascesse servo, muito provavelmente seus filhos seriam servos, seus netos seriam servos, seus bisnetos seriam servos. Como a gente comentou, a possibilidade de mobilidade social era muito pequena, certo? Então, entendemos como funcionava a estrutura do feudo, a sociedade feudal, como é que ela estava dividida, e economicamente era uma sociedade de subsistência. Eles produziam aquilo que era necessário para sobreviver. Era uma sociedade também amonetária, ou seja, a troca de moedas ela era quase nula, não havia muito essa troca. A troca era mais por mercadorias. Então a gente tem uma sociedade que não estava baseada no lucro, nem na acumulação do capital. Isso é algo que vai começar a mudar a partir da Idade Moderna, né? A partir do século XV. Mas nós já vamos conseguir enxergar agora que na Baixa Idade Média eventos que vão levar a essa mudança de transição para o modo de produção capitalista. Certo? Então vamos entender um pouquinho o que vai levar quais são os eventos que vão levar ao declínio do sistema feudal e, consequentemente, a essa transição para o capitalismo. Então, o século XIV na Europa vai ser conhecido como o século de crise. Vai ter a crise do sistema feudal. A crise do feudalismo foi um conjunto de transformações e desafios que afetaram profundamente a estrutura socioeconômica da Europa durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o que é essa crise que vai acontecer? É uma série de eventos que vão afetar drasticamente essa estrutura social, política e econômica que havia sido estabelecido desde o século V na Europa. Então, vamos pontuar agora quais são esses eventos que vão fazer com que o mundo feudal ele se desestruture. Nós temos aqui, portanto, as cruzadas que ocorreram inicialmente a partir do século XI. As cruzadas elas foram mobilizadas pelo Papa Urbano II lá em 1096, certo? O que são as cruzadas? Vamos observar. Elas eram expedições militares de caráter religioso que tinham como objetivo reconquistar a Terra Santa que estava sob o domínio muçulmano. Então, com esse objetivo, o Papa Urbano II convoca a nobreza feudal para marchar cruzando ali o Mediterrâneo em direção a Jerusalém. Ao todo, foram cerca de 9 cruzadas, tá? Vai ter a Cruzada dos Príncipes, que é a primeira, onde os nobres eles vão se aventurar nessa empreitada. Vai ter as Cruzadas das Crianças, dos Mendigos. Então, vai ser uma série de expedições militares que vão cruzar o Mediterrâneo com esse objetivo. No entanto, quais são as consequências das cruzadas para o declínio do sistema feudal? Vamos ver. A mobilização maciça de recursos financeiros e humanos direcionado para as cruzadas enfraqueceu a economia e a sociedade feudal. Por que vai enfraquecer? Como é que ela vai afetar? Vocês lembram que a dinâmica do sistema feudal era aquela dinâmica estática, onde cada grupo social estava ali no seu estamento, tudo baseado no feudo, na terra, na propriedade do senhor feudal. Só que na medida em que essas pessoas
vão para as cruzadas, elas conhecem um novo mundo, elas conhecem novas dinâmicas sociais, políticas e econômicas e retornam muitas vezes não querendo mais fazer parte daquele mundo agrário, né? E só para matar a curiosidade de vocês, que vocês devem estar se perguntando por que essas expedições militares elas receberam o nome de cruzadas. Vamos ver então, eu trouxe para vocês um cruzado aqui ao lado. As cruzadas receberam esse nome porque desde os primeiros participantes das cruzadas, os que eram ali os cavaleiros, os nobres, lembrando que naquele período era uma questão de honraria fazer parte da cavalaria. Ser cavaleiro era uma questão de honra que estava ligado somente à nobreza. Por isso que muitos consideram essa primeira cruzada como uma cruzada dos príncipes, né? Que os nobres vão participar dela. Então eles usavam esse símbolo de cruz no peitoral, na roupa deles, e aí por isso recebeu o nome de cruzadas, ok? Então as cruzadas elas vão abrir novas rotas comerciais, porque essas pessoas vão para o Oriente e observam aquela quantidade diversificada de produtos, de materiais que eles não dispunham na Europa. Então eles começam a levar esses produtos de volta ali para a Europa, as pessoas conhecem temperos, especiarias, seda, tapete, perfumes e começam a se interessar por esses produtos. E abre-se então essas rotas comerciais. As pessoas agora vão para o Oriente não mais com essa ideia única de reconquistar a Terra Santa, mas de trazer produtos para serem comercializados na Europa, produtos que os europeus desconheciam, que não faziam parte do seu cotidiano, da sua cultura. Então, por esse motivo, as cruzadas elas vão ser um evento significativo para essa transição aí durante a Idade Média, né, para a desestruturação do modo de produção feudal. Além disso, nós vamos ter na agricultura inovações tecnológicas também que vão ajudar no aumento da produção agrícola. Que inovações são essas, professora? Nós temos aqui o arado de metal, porque o arado que era utilizado durante a Alta Idade Média, era um arado de madeira. O arado ele é utilizado para fazer sulcos na terra, cavar a terra e colocar sementes. Então, o arado de madeira ele quebrava com facilidade e ele não cavava tão profundamente na terra. Aí eles mudaram para o arado de metal, que se tornou muito mais eficiente nesse processo. Além disso, vamos ter a rotação de culturas, também chamada em alguns livros de rotação trienal de culturas. Em que consistia essa rotação de culturas? Vamos imaginar aqui que nós temos um campo cultivável e no primeiro ciclo de cultivo, nessa parte aqui da terra, eles vai ficar em descanso, um desenho de descanso. Nessa outra parte, eles vão plantar trigo e aqui nessa outra cevada. No segundo ciclo, aquele período, aquela região de descanso vai ser plantado cevada, a região que estava sendo plantado trigo vai ficar em descanso, aqui o desenho de descanso, e onde estava a cevada vai ser colocado o trigo. E no terceiro ciclo vai mudar, vai fazer essa rotação. Observem que a gente está aqui, ó, mudando o produto cultivável em cada área. Então, já que aqui foi cevada e primeiro tinha sido descanso, agora vai ser trigo, essa região vai ser cevada e aqui vai descansar. Esse sistema, ele faz com que o solo consiga descansar e consiga ter nutrientes, tornando o próximo ciclo mais produtivo e não cansa tanto a terra. Então, essas inovações, assim como outras, elas impulsionaram o aumento da produção durante essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E quais são as consequências dessas inovações técnicas? Olha aqui, além de garantir segurança alimentar, essas melhorias geraram excedentes comerciáveis. O que são excedentes? É aquilo que sobra.
Lembra que a gente comentou no início que a sociedade feudal era uma sociedade que ela era de subsistência, eles produziam somente o necessário para sobreviver e faziam as trocas, né, entre si. Só que agora, com o aumento da produção agrícola, vai sobrar muito mais esse excedente que eles vão passar a comercializar, transformando comunidades rurais em participantes ativos do comércio. Então, todas essas inovações que vão trazer benefícios vão mudar a dinâmica ali no sistema feudal. Essa dinâmica, essa nova dinâmica vai proporcionar o ressurgimento comercial e urbano, porque a sociedade feudal ela era concentrada na zona rural, era uma sociedade agrária. Agora nós vamos ver como que se deu esse renascimento comercial e urbano. As pessoas elas vão começar a pegar o excedente e se reunir formando feiras e vão vender esses produtos nas feiras. E aí vão surgir os burgos, que são aglomerados urbanos que vão ser estabelecidos ao redor de castelos ou fortalezas, né, com o intuito de buscar segurança, e os burgos vão acabar crescendo e se transformando em cidades. As cidades tornaram-se centros de intensa atividade econômica, social e cultural, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento de novas práticas comerciais. Além disso, possibilitou a introdução de uma economia monetária. Lembra lá que a sociedade feudal ela era amonetária, suas relações de troca não estavam ligadas a moedas. Agora não é mais interessante trocar mercadoria por mercadoria, porque se a gente tem esse excedente, todo mundo tem acesso. Então eles vão encontrar uma nova dinâmica econômica, que é a circulação de moedas, além do desenvolvimento das manufaturas. O que são manufaturas? Aqui está se referindo ao novo modo de produção de materiais, produção de bens. Durante o sistema feudal, a produção ela era feita de modo artesanal. Era um processo que era mais demorado, era um processo que levava bastante tempo, e agora nas manufaturas isso vai mudar. Porque a produção ela vai ser feita em larga escala. Nós vamos ter várias pessoas em galpões fazendo serviço, na confecção de roupas, de sapatos, enquanto que era apenas aquele artesão, naquele trabalho solitário ali com sua família. Agora não, nós temos uma linha de produção, ainda muito rudimentar, utilizava máquinas ainda de madeira, movidas com tração humana, né? Não vai ser ainda... Aqui a gente tem assim o primeiro pontapé para a Revolução Industrial que vai acontecer na era moderna, certo? Então, todo esse desenvolvimento comercial, desenvolvimento urbano, vão também mexer com as estruturas feudais. Então, se eu tinha uma dinâmica agrária, uma dinâmica de subsistência, agora eu tenho uma nova dinâmica. E que classe social se ajusta a essa nova dinâmica comercial e urbana? Surge, portanto, a burguesia. Vamos ver, então, quem eram os burgueses. Os burgueses eram aqueles que trabalhavam diretamente com o comércio, com as manufaturas. É uma classe social que surge nesse período da Baixa Idade Média. Por que burgueses? Por que burguesia? Porque eles eram aqueles que habitavam os burgos. Lembra dos burgos que nós comentamos agora? Aqueles aglomerados urbanos que vão surgir ao redor dos castelos, das fortalezas. Então, essa nova classe social que está ligada com o pensamento voltado para a acumulação de dinheiro, de capital. Vamos observar aqui na nossa cartela. O surgimento da burguesia como uma classe social emergente composta por mercadores e comerciantes trouxe consigo essa nova mentalidade orientada para o lucro e a acumulação de capital. Enquanto que na Idade Média tinha um pensamento voltado mais para a terra, para a manutenção da terra, o que gera lucro para a burguesia é o dinheiro, é esse acúmulo de moeda, essa circulação de mercadorias. E há uma classe
que está tentando se encaixar nessa nova dinâmica, porque a burguesia, ela não se comporta naquela estrutura estratificada da sociedade feudal. Então, os burgueses são muito importantes nesse cenário de mudança social, política e econômica, porque eles querem uma sociedade que os encaixe, que caiba essa nova mentalidade, essas novas relações comerciais, certo? Então, guarda aí que a gente já retorna para falar da burguesia. Nós estamos observando mudanças que são positivas, né? Aumento da produção, aumento de rotas comerciais, novos produtos sendo inseridos, uma nova classe social surgindo, ajudando a dinamizar a sociedade. Agora, vamos falar de alguns eventos que vão marcar o século XIV. É uma série de eventos catastróficos que vão fazer com que ocorra muitas perdas humanas, e a gente vai chamar isso de a crise do século XIV. Vamos começar com os fatores climáticos. O que estava acontecendo? Ali, por volta no meados de 1300, ocorreram fortes chuvas tão intensas que vão afetar a produção. Então, vai ser um período intenso de chuvas, as áreas cultiváveis ficam totalmente alagadas e ocorre a perda quase total da produção agrícola. Isso vai gerar uma grande fome, porque as pessoas que ainda viviam majoritariamente nos feudos, nas áreas rurais, elas ficam sem ter o que comer. E nas áreas rurais, onde quase não circulava moeda, eles perderam essa capacidade de estabelecer relações de troca de produto. Então, esses fatores climáticos que vão afetar a produção vão gerar um grande período de fome, várias pessoas vão morrer em decorrência disso. Para piorar um cenário que já estava ruim, vai acontecer o que ficou conhecido na história como a peste negra, a epidemia da peste negra, né? O que era a peste negra? Peste negra é uma doença que foi trazida, os historiadores acreditam que ela chegou na Europa pelos navios mercadores vindos do Oriente, e é uma bactéria que está alojada no rato do Oriente. Calma, não é aquele rato que circula ali pelos bueiros da rua, não, tá? É aquele rato preto ali da Ásia, aquele rato do Oriente, segundo os historiadores. Então, esse rato, ele tem uma bactéria, o Yersinia pestis, e essa bactéria teria entrado nos navios e quando chegou nos portos europeus, acabou indo para as cidades e contaminando a população por meio da pulga. Então, a pulga vai lá, pica o rato, passa para o humano, pica o humano e passa a bactéria que, posteriormente, acabou sendo amplamente difundida pela Europa. Estima-se que tem alguns estudos que falam em 25 milhões, 50, até 200 milhões de mortos na Europa. Então foi um período de grande terror para os europeus. Eles acreditavam que o mundo estava acabando, já que a peste matou milhares de pessoas. Em determinado período, teve valas coletivas, as pessoas doentes eram abandonadas com medo de infectarem as outras pessoas que ainda estavam sadias. Então, assim, foi um período de grande terror e de grandes perdas humanas, né? A Europa, ela não tinha as cidades europeias que estavam surgindo, não tinham saneamento básico, eram insalubres, o que teria proporcionado, né, para que essa doença acabasse se alastrando da forma como ela se alastrou. Então, outro fator de crise do século XIV vão ser as revoltas camponesas. Então, nós temos uma população rural que sofreu com as crises climáticas, com a perda da produção agrícola, com a grande fome, e agora a peste negra vindo dizimar boa parte dos trabalhadores rurais. Isso fez com que os senhores feudais acabassem querendo aumentar os impostos cobrados, as obrigações desses servos que não aguentaram, né? Fome, pestes, doenças, e ainda tem o senhor feudal, ainda tem a nobreza colocando mais trabalho, cobrando mais impostos. Então esses camponeses eles vão se revoltar e vão começar a atacar a nobreza, vão invadir castelos, queimar, matar seus nobres. Os movimentos de revoltas camponesas muito conhecidas na França são as Jacqueries, né? Então, se vocês virem Jacqueries, já sabem que se refere às revoltas camponesas que ocorreram na França durante o século XIV. Outro fator de crise desse período, olha, tanta coisa, né, acontecendo, e ainda vai ter uma guerra muito importante
que é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito que, na verdade, durou 116 anos, tá? Foi de 1337 a 1453. Foi um conflito ocasionado pela sucessão ao trono francês entre a França e a Inglaterra. O rei Carlos IV faleceu, o rei da França, e ele não deixou nenhum herdeiro. Então, o rei Henrique, na Inglaterra, ele vai reivindicar o trono se dizendo neto de Felipe o Belo. Então, vai haver essa disputa aí que vai durar cerca de 116 anos. Não foram 116 anos ininterruptos, tá, gente? Foram momentos de conflitos que vão ocorrer em determinados períodos. Então, todos esses fatores, esses eventos, eles vão contribuir para que o feudalismo ele se enfraqueça cada vez mais, enquanto que as cidades estão se erguendo, estão se desenvolvendo. E quais são as mudanças sociais ocasionadas de todo esse processo? Vamos observar. A crise contribuiu para o declínio do sistema feudal, já que a escassez de mão de obra enfraqueceu as relações servis tradicionais. Aumentaram as pressões por pagamentos em dinheiro em vez de serviços feudais. Se está circulando moeda, se é a moeda que tem valor nas cidades, que são os locais onde se concentram aquela diversidade de mercadorias, os servos não querem mais receber pagamento por terra, por proteção, por moradia. Para ele é mais interessante receber em dinheiro. Outra mudança ocasionada que a escassez de trabalhadores permitiu que os camponeses obtivessem melhores condições e maior mobilidade social, resultando em transformações nas estruturas feudais. Então, se a gente teve toda aquela baixa ocasionada por todos esses eventos no século XIV, os camponeses têm um poder maior de barganha para reivindicar pagamento em dinheiro, para poder sair da zona rural, para poder sair do feudo e se dirigir até a cidade, ok? Então, vamos observar aqui outra mudança ocasionada durante esse período, a expansão marítima e o colonialismo. As grandes navegações e a expansão ultramarina, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, abriram novas rotas comerciais e aumentaram a circulação de bens e capitais, criando uma economia mercantilismo. Então, tem dois pontos muito importantes para a gente destacar aqui. Primeiro, em relação à expansão marítima. Os europeus vão sentir necessidade de encontrar novas rotas comerciais para ter acesso aos produtos do Oriente, já que o Mediterrâneo está sendo domado por comerciantes genoveses, também por muçulmanos. Então, eles precisam encontrar uma rota em que eles não tenham que pagar tantos tributos e não tenham dificuldade de acesso. E aí que os europeus, os portugueses, em seguida os espanhóis, vão se lançar ao mar, vão desenvolver tecnologia náutica para encontrar essas novas rotas. Isso vai fazer com que eles cheguem até a América, vai fazer com que eles passem a colonizar a África e, posteriormente, o continente americano. Então, qual é o objetivo do colonialismo aqui? Então, além de conquistar novas terras para as suas respectivas coroas, eles têm o intuito também de encontrar recursos naturais rentáveis para esses países europeus, além de um mercado comercial favorável para eles. Por quê? Porque é interessante eles venderem seus produtos para os ameríndios, para os africanos. Então, eles vão buscando esses novos mercados e novas fontes de riqueza, que também vão ajudar nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo. E nessa nova dinâmica política, a gente vai ter concentrados estados modernos que vão surgir posteriormente. Eles vão adotar o mercantilismo como política econômica. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que imperou na Europa entre os séculos XV e XVIII, durante o declínio do sistema feudal e o advento do capitalismo. Entre suas principais características estavam a acumulação de metais preciosos. Então, quanto mais ouro o país tem, quanto mais ouro a coroa tem, mais rica ela é. O estímulo à atividade manufatureira, aos produtos que são produzidos no país. A intervenção estatal na economia. Então, a coroa, o rei, ele detém controle total sobre a economia.
a busca por uma balança comercial favorável. O que é isso? Isso significa que eles vão implementar políticas para exportar mais, porque quanto mais exportar é quanto você vende, o produto sai. E o que entra quando o produto sai? Entra dinheiro, entra moeda, né? Entra metais preciosos. E importar menos e comprar menos, porque quando você compra, o dinheiro sai, a moeda sai. E, além disso, a implementação de políticas protecionistas para garantir que a coroa ela tenha mais dinheiro, né? E dentro dessa dinâmica econômica, é onde os estados modernos vão se amparar. Nós vamos ver também, no final desse processo, a ascensão do Estado Nacional. Vamos ver o fortalecimento dos Estados nacionais, que se amparam muito no mercantilismo para crescer economicamente, se fortalecer economicamente, muito com a ajuda dos burgueses, tá? É a burguesia agora que controla essas rotas comerciais, que lidam com o dinheiro, administram instituições financeiras que vão surgir nesse período. Então, contribuiu para a estabilização política, facilitando as condições para o desenvolvimento econômico. Os monarcas muitas vezes apoiavam o crescimento da burguesia em troca de recursos financeiros. Então, essa aliança entre os reis e a burguesia, ela é muito importante nesse processo de fortalecimento político e econômico e de transição. A gente tem aqui as bases, os moldes aqui para a transição do feudalismo para o capitalismo. Finalizamos, então, esse nosso momento de aula.